Bom dia mais uma vez. Podemos deixar de registrar de novo o retorno do nosso Lama Sanan aqui, querido. Fazer a meditação, poder olhar para ele aqui de frente, dá uma sensação de familiaridade, enfim, retorno à casa. É sempre uma alegria estar com o Lama Sanan aqui e sentir, enfim, a presença dele sustentando esse centro aqui, né? Então, hoje eu vou tentar ser sintético e pontual, viu, Lama? Para a gente acabar aqui às 10 horas, poder ter uma hora aqui para confraternizar com todo mundo. E depois ter de novo o Lama Sona conduzindo as práticas aqui para a gente, né? Bom, vamos lá, gente. Boa parte das pessoas que estão aqui estão acompanhando esse estudo. Ah, e a gente chegou, nós estamos estudando, né, o texto Criação e Completude do Django Contru. O texto chegou agora numa etapa bem, uma etapa, diria mesmo, né? Bem profunda. O texto começa a tratar da natureza da mente. A gente já viu que para entrar nesse tema, a gente tem se apoiado em alguns comentários que o Trango Rinpoche trouxe, né, ao dar os ensinamentos desse texto, que não estão especificamente elencados nas instâncias, né? A gente falou sobre Chinês, Latom, ou Shamatha e Vipassana, como sendo as práticas convencionais ah, do caminho do Mahamudra para se reconhecer a natureza da mente, né? Prática de Chinês Latom, numa perspectiva mais sutraiana, ah, convencional, e a própria prática de chinês Latom, bastante associada aos métodos, né, aos métodos do Vajrayana da prática de criação e completude, também como sendo o caminho para se reconhecer a natureza da mente. Então, tendo em vista que o propósito dessas práticas, o propósito dos ensinamentos do Senhor Buda, em particular organizados na perspectiva do budismo vajrayana, do budismo tibetano, apontam para o reconhecimento da natureza da mente. Então, para a gente entender a magnitude do que tratam esses ensinamentos aqui. Quando a gente falou, né, sobre a natureza da mente, o Trango Rinpoche trouxe alguns comentários sobre a natureza da mente, a gente viu a distinção que ele trouxe sobre Sem, que é o conceito convencional de mente, Sem em tibetano, e Semni, que é a natureza da mente, né? Ele trouxe também as referências sobre Jnana e Vijnana, né? Jnana como sendo digamos, a capacidade de conhecer a cognição no seu estado primordial. Então, ele até fez referência que os tradutores tibetanos, quando trouxeram o conceito de Jnana para a língua tibetana, lembrando que a língua tibetana escrita, ela, de certa forma, vai se organizar a partir do convite do rei tibetano para a tradução dos textos sagrados do budismo, e o Tomi Sambota, então, vai desenvolver digamos, todo um alfabeto e uma língua escrita com o propósito da tradução dos ensinamentos do Sr. Buda. Até então havia uma relação de oralidade, as tribos que ali viviam no Tibete não tinham propriamente um alfabeto, uma língua escrita, e daí por diante. Esse é digamos, uma empreitada do rei tibetano, justamente com o propósito de traduzir as palavras do Sr. Buda, os ensinamentos sagrados. E a opção que os tradutores tibetanos fizeram para traduzir Jnana foi colocar, que poderia ser simplesmente associado à palavra Shepa, eles colocaram Yeshe, o Ye na perspectiva da ideia de primordial. Então, a noção dessa capacidade de conhecer, de cognição no seu estado puro, traz essa ideia de
primordialidade no conceito de Yeshe, como sendo, portanto, uma consciência primordial, uma capacidade de conhecer primordial presente desde sempre. Então, a noção de Yeshe, que é fundamental para nós, no estudo e na prática do budismo tibetano, em contraponto a Namche, Yeshe e Namche. Namche com a noção aí de consciência, como a gente está mais ou menos acostumado, e no sânscrito como sendo Vijnana. E a ideia de Vijnana como sendo... o texto vai até fazer uma, uma brincadeira, né? Ele fala o termo consciência, que é um tipo específico da cognição, Vijnana, trata-se de um termo referente à cognição, jnana com prefixo vi, que significa completo ou plenamente desenvolvido. Esse é um termo mais específico para a cognição. Veja, aí ele diz, apesar de cognição plenamente desenvolvida poder soar como algo positivo, nesse contexto é, na verdade, ligeiramente pejorativo, porque se refere à cognição que se desenvolveu no sentido de ter se tornado grosseira. A gente vai entrar muito nisso hoje, para detalhar um pouco essa noção de consciência grosseira, sob a perspectiva de que aquele que reconhece a natureza da mente, portanto, faz revelar Yeshe, essa consciência primordial, essa capacidade de conhecer, essa cognição primordial. Quando não se reconhece, isso é Yeshe, quando não se reconhece a natureza da mente, portanto, não se toca, né, de forma pura essa qualidade intrínseca à mente, essa capacidade de conhecer intrínseca da mente, nós falamos em Namche. E ao falar em Namche ou Vijnana, nós falamos em consciência, aí nós vamos desdobrar o que seriam as 8 formas de consciência, né? Que é o que essa instância que a gente vai estudar hoje aponta. Ou seja, um Buda vai conhecer a realidade tal como ela é a partir da consciência primordial e, portanto, a maneira como ele conhece a mente é dissociada dessa noção de 8 consciências que a gente vai ver hoje. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, consciência mental, a 7ª consciência, às vezes referida como manas, que é a noção de self, de eu, e a 8ª consciência, que, digamos, é o que eles chamam, né, uma consciência, consciência base de tudo, a partir da qual as outras 7 consciências se manifestam, ou Alaya Vijnana, né? A gente vai ver, então, todos esses conceitos hoje. Eu estou só fazendo uma recapitulação aqui dos conceitos com os quais a gente vai trabalhar muito né, nesse ensinamento de hoje. Vamos recapitular um pouco quando a gente fala em mente, né? Natureza da mente. Quando a gente fala em meditação, essa é uma ideia que a gente sempre traz aqui, a noção de meditação, no tibetano, a palavra que se refere é Gom, Gomwa. Gomwa. Gom, 2 traduções para Gom. Gom, por meio da prática de Gom, você pode cultivar uma certa qualidade, uma certa virtude, uma certa característica, o cultivo de uma qualidade. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, a prática de Lojong, ou a gente vai praticar um dos pilares do budismo, a prática do cultivo da bodhicitta, fundamentalmente o que a gente vai cultivar como sendo uma qualidade intrínseca no estado de latência na nossa mente, que a gente vai cultivar é a compaixão. E são um dos pilares, né? E na prática de meditação, a ideia de familiarizar-se. Então, quando eu medito, ou eu vou cultivar uma qualidade, uma virtude, para nós a compaixão, a bodhicitta, ou eu vou me familiarizar com algo. Vou me familiarizar com o quê? Com a mente. Com a mente. Quando eu estou falando de mente, eu estou falando de natureza da mente, do seu estado puro, eu estou falando fundamentalmente em vacuidade e claridade, e a união de vacuidade e claridade. Vacuidade como um aspecto intangível e substancial da mente, e claridade como sendo 2 atributos fundamentais. Uma capacidade de manifestação,
A mente é algo dinâmico, portanto, ela ganha uma condição expressiva. Por exemplo, na forma pura, a manifestação da mente no seu estado puro é a forma de Cherenzi, é a forma de Tara, compaixão, sabedoria no seu estado puro. Então a mente, apesar de ser vacuidade, ela tem um potencial de manifestação, guardem esse conceito, e capacidade de conhecer. Há uma qualidade intrínseca na mente, capaz de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Essa é a noção de cognição a qual a gente se refere aqui. E essa lucidez intrínseca, portanto, da mente, é que vai dar conta desse aspecto fundamental ao qual a gente se refere como sendo Yesha, né? E a união de claridade e vacuidade. Aqui é a descrição teórica do que seria a natureza da mente, com a qual a gente quer se familiarizar quando a gente faz a prática da sabedoria. Quando a gente faz Shiner, Laton, para realizar o Mahamudra. Quando a gente faz a prática de criação, ou seja, todo o desenvolvimento da divindade, né? Um processo de desidentificação de um eu grosseiro para a identificação, digamos, da forma pura da expressão do que seria algo manifesto, Cherenzi, Tara, e depois um processo de desidentificação, onde eu dissolvo a divindade, é a fase de conclusão, e permaneço no estado natural da mente. Formas de se praticar no Sutrayana ou no Vajrayana, a prática da natureza da mente, de uma perspectiva mais gradual. Né? A gente viu que alguns seres têm a capacidade de reconhecer a natureza da mente de uma maneira muito mais instantânea. E a gente viu o conceito de devoção como sendo fundamental para ser a forma, o portal por meio do qual eu, baseado em profunda confiança, apreço e daí por diante, eu recebo a palavra do meu professor, por meio do qual ele aponta a natureza da mente, uma instrução como um pointing out instruction, que a gente chama, uma instrução direta, por meio da qual eu reconheço a natureza da mente. Como esse estado de devoção pura ele é muito especial, o que se faz também pelo caminho Vajrayana é desenvolver essa condição de devoção pura por meio das práticas comuns, as preliminares especiais, de tomada de refúgio, Vajrasati, a Mandala, Guru Yoga e todas as práticas no fundo das divindades que são formas de se cultivar a devoção. E por meio da devoção, um conceito fundamental no budismo Vajrayana, permitir que o reconhecimento da mente se torne manifesto. Eu estou descrevendo aqui, portanto, do ponto de vista teórico, a natureza da mente, e estou dizendo que mente é vacuidade, claridade e união de vacuidade e claridade. Vacuidade como sendo a natureza insubstancial da mente, claridade como sendo a capacidade de manifestação na forma pura, Cherenzi, Tara e daí por diante, e uma qualidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta, sem que haja uma ação volitiva. A mente é capaz de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Aqui eu estou descrevendo a natureza da mente. Quando eu estiver falando em mente conceitual, em Sem, em Vijnana, em Namche, o que eu vou me referir aqui? Quando eu estiver falando desse aspecto de claridade da mente e essa capacidade de manifestação, eu trago a noção, a ideia de que eu, na minha forma grosseira, sem reconhecer o estado de Buda, conheço a realidade a partir das faculdades sensoriais desse corpo que ganha uma expressão manifesta na mente. Volta. Eu estou dizendo que eu conheço a realidade de uma perspectiva grosseira a partir do aspecto, a partir dessas faculdades sensoriais desse corpo físico que ganha uma expressão manifesta na mente. Portanto, esse olho vai entrar em contato com esse sino e criar uma consciência visual do sino. A boca vai entrar em contato com o sabor da banana e vai se manifestar uma consciência gustativa da banana. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, consciência mental, pensamentos, emoções e daí por diante. Formas de me relacionar com a realidade a partir de uma noção delusória de dualidade, de que há um sujeito que conhece um objeto distinto. E eu passo a me relacionar com a realidade a partir dessa noção de dualidade, a partir desse aspecto
manifesto da mente que eu falei para vocês, esse aspecto claridade da mente. Essa mente é dinâmica, portanto, pensamentos, emoções, experiências sensoriais ganham expressão manifesta na mente, e há uma capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Então eu sempre brinco, se passar um carro de som tocando funk, mesmo que eu não goste, causas e condições reunidas produzem a experiência sensorial manifesta na minha mente, consciência auditiva, e a minha mente é capaz de conhecer, funk. E aí depois todos os véus. Gosto, não gosto de funk, tenho raiva de quem escuta, é a minha turma e daí por diante, desejo, aversão e daí por diante, e ação. Nossa, vou fechar a janela, porque não gosto de escutar funk, e daí por diante. Sansara. Isso é Sansara. Na sua forma convencional. Aspecto manifesto da mente, capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. O caminho budista é ser capaz de conhecer a realidade tal como ela é, fora de uma noção de dualidade, de que existe um sujeito que percebe o som da rua que passa como sendo algo estranho e começando a lidar com tudo aquilo que se manifesta a partir de uma experiência delusória de que há um eu aqui, um carro de som ali, e daí por diante. Sem perceber que todos os fenômenos compostos são o resultado de causas e condições que produzem um resultado como expressão manifesta da mente, num sentido último. Tá claro até aqui, gente? Vamos ver o que o Trango Rinpoche traz, então, a respeito desses conceitos das 7 consciências que a gente viu até aqui. Primeiro, na verdade, vamos ler, então vamos voltar finalmente agora ao texto raiz, o texto do Jamgon Kongtrul, que vai começar a falar, na instância 26, sobre as 8 consciências. O texto vai dizer o seguinte: a mente iludida consiste nos 8 grupos de consciências impuras. Em tibetano, Namche Tsogye. A essência disso permanece como sendo o fundamento puro, Kumshi. Esse é um conceito fundamental, assim, veja. Ainda que essa consciência viginana se manifeste num estado impuro, Kumshi, a mente tal como ela é, nunca foi embora. Ela sempre permaneceu presente. Por isso que a gente vai dizer que todos os seres possuem a natureza de Buda. A gente quer reconhecer, deixar impor essa natureza de Buda, né? Ela esteve sempre presente. Ela continua presente nesse momento em todos os seres sencientes. Não é que ela vai embora e eu preciso puxar algo de fora. Não. A minha condição natural é Buda. É um estado onisciente, livre de engano, livre de erro, para além dessa noção de dualidade. O texto está dizendo aqui é isso. A mente iludida, eu falei, quando eu não reconheço a natureza da mente, eu passo a conhecer a realidade de uma maneira confusa. Eu já dei essa já fiz essa referência para vocês. Quando esse contínuo mental ele se une a uma matriz a partir de um óvulo e de um esperma, mórula, plástula, gástrula, neurula. Não sei se você se lembra da aula de biologia. Lembra? Começa uma coisinha, uma massazinha a se formar, né? E essa massazinha vai ganhando forma, vai desenvolvendo órgãos sensoriais e daí por diante. Uma formiguinha vai ter um corpo diferente, vai perceber a realidade de uma maneira totalmente diferente, vai perceber tonalidades, cores, totalmente diferente. Um cachorro vai sentir cheiros que a gente não sente. Cada um vai ter uma experiência de realidade a partir dos equipamentos que seu corpo físico é dotado. Esse bebezinho sai da barriga da mãe e e qual é a experiência de realidade que ele tem? Ele ainda não faz uma distinção de dualidade, né? Ele surge numa condição fusional com a mãe, confusa ainda. E aí, com o tempo, ele passa a perceber que a partir das experiências
que ele experimenta de calor e frio, e daí por diante de fome e tal, e ele reagindo de uma maneira desesperada, sem entender, chorando, ele percebe que tem uma coisa ali que dá calor, que dá comida. Então ele começa a sentir a experiência sensorial gustativa do leite chegando à boca, aquilo aquecendo o corpo, se alimentando e tal. Ele começa a sair de uma relação fusional com a mãe e vai estabelecendo uma relação de dualidade objetal com uma coisa ali que dá calor, que dá proteção e daí por diante. E ele passa a estabelecer uma relação de desejo objetal com a coisa em si, com o peito, com o calor, com o frio e daí por diante. Veja como eu vou saindo de uma condição confusa. Eu não estou querendo dizer aqui que os bebês nascem Budas e se perdem e daí por diante. Eu estou dizendo que já tem uma matriz, um contínuo mental que vem experimentando realidade desde tempo sem princípio, que chega nessa realidade aqui confusa e começa a estabelecer uma relação de dualidade objetal numa estrutura desejante, por uma lógica de sobrevivência, e deseja a coisa ali, o objeto, o peito, a mãe, o calor e daí por diante. E na medida em que essa experiência de realidade vai se tornando concreta e mais complexa e daí por diante, esse bebê sai de uma condição de desejo objetal e passa, de certa forma, numa lógica de complexidade, a desejar o desejo do outro. O bebê passa a querer chamar a atenção porque ele quer o desejo da mãe sobre ele, o desejo do pai sobre ele e daí por diante. E a gente passa uma vida vivendo numa lógica de desejo. Essa é a causa de renascimento como humano. A psicanálise vai explicar isso com as suas características, a psicologia ocidental e daí por diante, mas com isso a gente não tem muita dificuldade de compreender. O texto está dizendo aqui que essa mente iludida, então, a partir do momento em que o cérebro passa a crescer, a relação com o outro passa a se tornar mais complexa e daí por diante, passa a ser consubstanciada a partir de uma dinâmica por meio da qual essa mente vai, como característica intrínseca a ela, manifestar experiências sensoriais por meio das quais eu vou conhecer a realidade a partir de uma lógica de dualidade e num conceito budista sendo considerada como sendo consciências impuras, a consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, a consciência mental, os meus pensamentos, a minha capacidade de planejar, de pensar no futuro, no passado, daí por diante, uma noção de eu intrínseca, que a gente vai ver aqui no texto, como uma sensação de que é um eu experimentando essa realidade e uma consciência a partir do qual, nesse estado grosseiro, todas essas outras consciências vão se manifestar. O texto está dizendo aqui, a mente iludida consiste nos 8 grupos de consciências impuras, em tibetano Namche Tsokye. No entanto, a essência disso, dessas consciências impuras, permanece como sendo o fundamento puro. E é um conceito fundamental que a gente vê muito nos textos em tibetano, que é Kumshi. Kumshi é essa base pura, consciência, a mente ordinária. Tem várias formas de se traduzir isso. Bom, seguinte. Para se referir à essência em si, o termo mente em si, semi é usado. Então, eu fiz a distinção no início. A gente fala em mente grosseira como sendo semi e semi como sendo mente em si. Esse é o conceito de natureza da mente com o qual a gente vai se referir ao longo do texto. O onisciente Ranjun considerava que os 8 grupos são as 5 consciências sensoriais, a consciência mental, a consciência perturbada, que é o conceito de Nyongni, humanas, que é essa noção de self, e a consciência base, Kumshin Namshe. E o que a gente quer alcançar é Kumshin Yeshe, é conhecer a natureza da mente na sua condição primordial, né? Revelar essa capacidade de conhecer intrínseca à natureza da mente. Uma vez que todas essas produzem a consciência instantânea, que é um conceito que a gente vai ver aqui, o Trango Rinpoche vai mencionar rapidamente, quando consideradas juntas, podem se considerar como sendo 9 grupos. É uma noção, essa consciência instantânea, que dá uma sensação de continuidade à experiência de realidade, que alguns textos filosóficos vão considerar como sendo uma nona consciência.
Mas o Trango Rinpoche vai dizer, não, isso são formas da sétima e da oitava consciência se manifestar, vamos permanecer nas 8 consciências, como a gente vai ver no texto aqui. Então, veja, quando consideradas juntas, podem se considerar como sendo 9 grupos, ou, da forma como o Trango Rinpoche vai apresentar, como sendo 8 grupos, 8 formas de consciências impuras. Os sutras citam muitos termos como consciência apropriadora, mente iludida, obscuração cognitiva e consciência base, como Shinamshe. Uma vez que é ensinado que a natureza intrínseca do fundamento é a virtude, então ele estava descrevendo aqui as 8 consciências impuras, aí ele dá um salto aqui e vai dizer, uma vez que é ensinado que a natureza intrínseca do fundamento, né, é a virtude, ela é essencialmente a natureza de Buda autoliberta. Se a gente tiver um tempo aqui, eu vou fazer um comentário em relação a essa linha aqui que o Trango Rinpoche não menciona. Vamos deixar ela de lado, pelo menos no primeiro momento. Uma vez que é ensinado que a natureza intrínseca do fundamento é a virtude, quando ele está falando fundamento, está falando dessa de Kumshi, da a maneira de traduzir para a gente não cometer nenhum erro, é base de tudo pura. Né? Ele está se referindo a ela. Ele está dizendo que, uma vez que é ensinado que a natureza intrínseca dessa consciência base, dessa base de tudo pura é a virtude, o que isso quer dizer? Talvez a gente comente mais para frente. Aí ele diz, ela é essencialmente a natureza de Buda autoliberta. Aí o texto diz, não é o fundamento em si que é removido, mas o estado de Buda permanece como o fundamento daquilo que é removido. O que a gente quer remover, na verdade, é toda essa experiência grosseira que se manifesta a partir da mente e que não é reconhecida tal como ela é. Mas esse estado de Buda, ele permanece intrínseco desde tempo sem princípio e é a natureza de todos os seres sencientes aqui e agora, né? O que se quer remover é toda a experiência grosseira que é reconhecida de forma equivocada e que faz com que a gente experimente uma realidade de sofrimento no samsara, tá bom? Então, isso é o que o texto, a raiz do Django Kotru traz na instância 26. Eu já comentei com vocês que a maneira como o Kalu Rinpoche trouxe os comentários da instância 26 até mais ou menos a instância 34, 35, ela é bem mais, ela é mais abrangente, ele não entra nesse tipo de detalhamento que o texto traz, né? Mas de certa forma, eu tenho até aqui marcado, quem quiser visitar, né, essa maneira mais abrangente que o Kalu Rinpoche traz dessas instâncias, eu marquei aqui, está nos comentários, mas exatamente no vídeo 6, qual é o minuto onde ele começa a fazer esses comentários. A partir do minuto 23 até mais ou menos o minuto 46 do sexto vídeo que está lá no site do KPG, é
enfim, é exatamente o momento onde o Kalu Rinpoche entra nos comentários da instância 26 e vai mais ou menos à instância 35, minuto 23 a minuto 46, para quem quiser ter essa referência. Como eu falei, é uma explicação mais abrangente. O Triângulo Rinpoche, então, vai detalhar um pouco mais essa instância 26. Ele vai dizer o seguinte: é possível explicar as 8 consciências de diferentes formas. Nesse estilo, nesse texto, o estilo de explicação segue o do terceiro Gyal Karmapa Ranjung Dorje, principalmente no seu livro O Significado Interior Profundo, que foi escrito como uma explicação para a base teórica dos 6 Dharmas de Naropa e como um esclarecimento de certos pontos relativos aos 6 Dharmas, chamados de distinguindo entre consciência e sabedoria. De acordo com esses ensinamentos, as primeiras 5 das 8 consciências são chamadas consciências dos 5 portões. Os portões são os 5 sentidos. São chamados de portões porque são os meios pelos quais a sua mente encontra o que está fora do seu corpo, os meios pelos quais a sua mente pode se projetar ou se expandir para além do corpo. O primeiro dos 5 portões são os olhos. Os olhos são a base orgânica para a consciência do olho. Como seu objeto, eles encontram as formas visíveis, cor e formato. Ao encontrá-las, o que se gera é chamado consciência visual ou do olho. A consciência visual é a primeira das 8 consciências. As outras 4 são semelhantes. A segunda consciência está conectada aos ouvidos. Quando os ouvidos entram em contato com seu objeto, que são os sons de qualquer tipo, o que se gera é a chamada consciência do ouvido, ou consciência auditiva. A terceira está conectada ao nariz. Quando o nariz encontra seu objeto, que são os cheiros de qualquer tipo, o que se gera é a chamada consciência olfativa, ou do nariz. A quarta é a língua. Quando a língua encontra seu objeto, sabores de qualquer tipo, tal como doce, azedo ou amargo, o que se gera é a chamada consciência gustativa, ou da língua. A quinta é o corpo inteiro como órgão de sensação tátil. Quando o corpo encontra o seu objeto, as sensações táteis, o que se gera é a chamada consciência tátil ou do corpo. Por exemplo, quando a gente está fazendo chinê com foco na respiração, quando eu estou fazendo a prática de chinê, eu estou usando como suporte, fundamentalmente, essas formas de consciência, na essência. Eu vou usar como suporte para minha meditação de chinê, plena atenção no sino, eu vou criar as condições para a consciência visual do sino se manifestar. Eu vou olhar para o sino. Meu olho em contato com o sino vai produzir uma consciência visual do sino e eu vou ancorar minha plena atenção sobre essa consciência visual. Né? Normalmente a gente vai manter a plena atenção sobre o sino. Mas vamos começar a usar essa terminologia que transcende a lógica de dualidade e entender o que eu estou usando aqui é a consciência visual do sino como suporte para a minha prática de calma mental. Quando eu estou usando a respiração, o que eu estou usando aqui nessa terminologia das consciências? A consciência tátil. A consciência tátil do ar entrando e saindo do meu corpo. Então, eu vou manter a atenção no ar entrando e saindo pelas narinas, ou no movimento do abdômen ou da caixa torácica. Então, eu vou usar essa experiência sensorial, tátil, do ar tocando e saindo do meu corpo como ponto focal para manter a minha plena atenção. Só um parênteses aqui. Essas 5 consciências, operando por meio dos 5 sentidos, ou 5 portões, experimentam seus objetos diretamente. Isso aqui é uma coisa importante. A consciência do olho, de fato, vê formas e cores. A consciência do ouvido, de fato, detecta os sons. A consciência olfativa, de fato, cheira. E assim por diante. É uma experiência direta. Então, essas são consciências não conceituais. Não conceitual significa que elas não têm qualquer pensamento sobre as características daquilo que elas percebem. O meu nariz não pensa sobre o cheiro que eu sinto. É uma experiência direta.
Elas não reconhecem conceitualmente as coisas que elas percebem. Não há um conceito por trás do som que o meu ouvido capta. Há uma experiência direta, uma capacidade de conhecer direta da experiência sensorial de ouvir. Portanto, a noção de consciência direta. Aquilo que pensa sobre o que é experimentado pelos cinco sentidos, que reconhece as coisas conceitualmente como isso ou aquilo, que as compreende como sendo boas ou ruins, é a sexta consciência, consciência mental. A consciência mental não trabalha com ou surge a partir de um órgão específico dos sentidos, tal como as outras cinco. Ela habita o corpo de uma forma geral, a consciência mental. É normalmente classificada como sendo a sexta consciência após as outras cinco. A principal diferença entre ela e as outras é que as cinco consciências dos sentidos, por se engajarem somente na experiência direta dos seus objetos, podem experimentar somente o presente. Então, quando eu olho o sino e se manifesta a consciência visual, essa é uma experiência do presente. Por exemplo, a consciência do olho somente vê o que está ali agora. Não vê o que esteve ali no passado. Isso também é verdade quanto à consciência do ouvido. Eu não ouço aquilo que aconteceu, o show que eu assisti ontem à noite. Eu posso ter uma experiência mental, posso ter uma lembrança, um conceito, uma ideia, mas a minha consciência visual, auditiva e daí por diante, ela só conhece o aqui e agora. Então ele está dizendo, além de não poderem pensar sobre o passado e o futuro, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, elas nem sequer pensam sobre ou conceitualizam o presente. Não é um conceito. Já a sexta consciência pode pensar e, de fato, pensa sobre as coisas. Pensa sobre o passado, tanto distante quanto recente. Pensa sobre o presente e sobre o futuro, tanto o próximo quanto o distante. Porém, ainda que seja capaz de pensar, não é capaz de experimentar as coisas diretamente, da mesma forma como as consciências dos sentidos experimentam. Eu não toco a experiência direta com os pensamentos. Ela produz uma generalidade, uma abstração, como base nas coisas que são experimentadas pelas cinco consciências. Então, eu escuto o som do carro de som tocando funk, há uma experiência direta, que é a consciência auditiva, que não é discursiva, e depois a consciência mental, ela vai discorrer sobre essa experiência auditiva e vai dizer, carro de som tocando, funk, gosto, não gosto, daí por diante. Isso tudo vai ser expressão da consciência mental. Isso significa que quando as cinco consciências experimentam algo, esse algo se torna objeto de pensamento para a sexta consciência. Não na forma do que é realmente experimentado, mas na forma de um conceito criado pela sexta consciência como uma réplica da experiência sensorial. Nós estamos descrevendo microscopicamente o que é a nossa realidade, o que se passa na mente. Essa sexta agrada ou não agrada? Ela produz conceito e ela formula a respeito. Assim, eu posso refletir sobre o show que eu assisti ontem à noite e a música que era maravilhosa e daí por diante, mas quem conheceu aquela música, de certa forma, foi a consciência auditiva. Ela tem uma experiência direta do som. O que eu vou formular depois é um conceito a partir dele. Eu posso ter uma memória, foi maravilhosa a música que eu escutei ontem, né? Ou simplesmente ter a sensação de estar escutando de novo, mas não estou escutando de novo. Aquilo é uma experiência mental, como um sonho, em que os meus sentidos estão absolutamente adormecidos, eles não há tônus muscular e daí por diante, o que é uma experiência mental, dando uma sensação de que eu estou, de fato, escutando de novo a música que eu escutei há um ano atrás, daí por diante, mas são experiências mentais. E a partir delas, eu vou formular. Gosto, não gosto, quero, não quero, daí por diante. Né?
E a partir daí vou gerar emoções. Não há um órgão. Nós estamos dizendo que essa é a consciência mental. Essa é uma faculdade da mente no seu estado grosseiro, produzindo conceito a partir de uma lógica de dualidade. Criando uma noção de que o som e aquilo que percebe o som são coisas distintas, quando na essência não são. Essa é a experiência delusória da realidade que a gente quer transcender no budismo. Não há dualidade entre o som e aquele que percebe o som. Mas no estado grosseiro, causas e condições reunidas, meu ouvido em contato com o som produz uma experiência manifesta, o aspecto claridade, ainda numa noção impura, consciência auditiva, e a partir da consciência auditiva eu vou formular, som, gosto, não gosto, quero, não quero, vou pegar meu carro, vou assistir de novo o show, tem trânsito, putz, que saco, o cara me fechou, não sei o quê, vou fechar ele, Sansara. Entenderam? Ela produz uma. Então, eu estou dizendo da consciência mental. Ela produz uma generalidade ou abstração baseada no que os meus olhos viram, que é reconhecida, compreendida como tendo este ou aquele formato, considerada como sendo boa ou ruim, e assim por diante. Estamos escrevendo a consciência mental. Essas 6 consciências são relativamente fáceis de observar, porque são nítidas na sua manifestação e funcionamento. Eu estou olhando para o sino, eu estou consciência visual. Eu acabei de pensar, o que eu vou comer hoje na confraternização do Lama Sonar? Eu fiz um pão, gente. Um pão que eu aprendi com o Lama Adrimê no retiro de 3 anos. O pão tá aí fazendo uma propaganda do meu pão. Tô pensando aqui. A gente sabe, sim. Então, com a mente é insubstancialidade, mas ao mesmo tempo a gente não cai no budismo numa lógica nihilista de imaginar, bom, porque a mente é vacuidade, então é nada. Não, como é nada? Há uma dinâmica. E essa é uma faculdade intrínseca, que a gente vai chamar de qualidade, o aspecto qualidade da mente, que é essa capacidade de manifestação, essas experiências sensoriais, ganhando essa condição de 5 consciências que a gente acabou de ver aqui, a partir das minhas faculdades sensoriais, e pensamentos, sensações, daí por diante, que são consciência mental. Então, nenhuma novidade, isso a gente conhece. Está dizendo, essas 6 consciências são relativamente fáceis de observar, porque são nítidas na sua manifestação ou funcionamento. A gente sabe. As outras 2 consciências são menos fáceis de observar. Para dar um exemplo, as 6 consciências têm início e fim nas suas operações. São geradas por certas condições, e quando essas condições já não estão mais presentes, elas param temporariamente de funcionar. Assim, as 6 consciências são chamadas de consciências inconstantes. Ou seja, fechei o olho, para onde foi o sino? Se eu ficar sem pensar em nada, eu tenho a noção de que o pensamento veio. Ó, pensei. Eu fiz o pão que eu servir hoje lá. Foi embora. Desconsciência mental se foi. A visual, quando fechei o olho, se foi. Daí, então, elas vêm e vão, como ondas no oceano. O oceano está ali, a partir do movimento, porque o oceano é dinâmico, surgem ondas. As ondas se manifestam e elas se dissolvem no próprio oceano. Há uma inconstância e uma capacidade de manifestação. Eu olho para o céu, tá azul. De repente começa a surgir uma nuvem. Mas de onde veio essa nuvem? Para onde ela foi? Ué, ela se manifestou a partir do vazio, porque a gente olha assim, eu estou no espaço aqui. É que a gente acha que não, né? Porque tem uma mesa, mas isso aqui é espaço. Entre esse corpo e a Priscila tem um celular, tem espaço aqui. Esse celular ganha uma expressão manifesta. Eu olho para o céu, não está azul. Aí surge uma nuvem. De onde ela veio? Essa nuvem fica branca, aí ela fica carregada. Aí trovão, raio, chove, tudo, e depois sobe a nuvem. É um pouco como a mente. Insubstancial. De repente vem um pensamento. Esse pensamento gera raiva, emoção, eu choro, eu brigo, e daí por diante. E depois vai embora. Nessa condição de vacuidade, os fenômenos
se manifesta causas e condições reunidas, calor, umidade, daí produz uma nuvem que chove, granizo e tal, e depois se dissolve. É assim que funciona a mente. Mas a gente conceitua chuva, granizo, frio, calor e daí por diante, mas os fenômenos se manifestam a partir de uma vacuidade, de um vazio, e se dissolvem nesse vazio. E para onde foi? O espaço foi embora, cadê? Ele é onde tudo se manifesta. Essa é a alegoria que a gente faz quando a gente vai descrever a mente. Ela tem um início, ela tem um fim. Como eu sou capaz de me relacionar com as experiências que se manifestam na mente? Que experiências são essas? Que viagens? Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, consciência mental. Como eu sou capaz de permanecer nessa capacidade de conhecer, essa qualidade intrínseca da mente, que é simplesmente reconhecer tudo aquilo que nela se manifesta, sem entrar numa lógica de dualidade. É isso que a gente vai cultivando com a prática. Deixa a mente no estado natural. Deixem a mente no estado natural, gente, um pouco. Larga tudo agora. Deixa a mente no estado natural. E aí? Vocês foram para algum lugar? Caiu a chave? Caiu a chave geral? Vocês ficaram... Zoom? Não. Continuaram lúcidos. Não tem mistério nenhum, gente. Mas quanto isso escapa da minha experiência de realidade? Porque aí eu rápido falo, que viagem, o que o Lama está falando? Pensamento. Ah, deve estar certo. Não, tudo bem, vai, deixa eu te falar. Isso aqui, olha, o altar, não sei. E eu. Mas tá aqui já, gente. Tá aqui, mas eu deixo escapar a todo instante. Tô falando aqui das consciências que a gente facilmente reconhece. Tava fácil, né, gente, reconhecer a natureza da mente. Aí ele vai trazer aqui. A sétima consciência é chamada consciência perturbada. Refere-se ao nível mais básico de aflição mental. Não se refere aos kleshas grosseiros. Esses, né, assim, distrações grosseiras de será que o pão do lama é saboroso ou não? Ah, o pão do lama tem glúten. O pão do lama tem glúten, né, Nádia? Então eu não vou comer o pão do lama, enfim. Então, kleshas grosseiros, a gente vai nessa, entendeu? Vai passando a vida inteira. Cresce, envelhece, adoece, morre, esse é samsara, né? Tá fácil. Esses são os kleshas grosseiros. Mas especificamente a consciência perturbada é o nível mais sutil de fixação num eu, num self. Alguns vão se referir a essa consciência como sendo manas. Uma vez mais, não se trata da fixação grosseira num self. Não é pensar sobre si. Trata-se do nível sutil de fixação num self que está invariavelmente presente, mesmo quando se está dormindo. Às vezes, quando você tem um senso de identidade, você pensa, eu não vou comer o pão do lama, tem glúten. Brincadeira, tá, Nadia? Eu vou comer o pão. Eu vou comer o pão. Essa não é uma operação da sétima consciência, mas da sexta. Eu estou formulando um pensamento a respeito de si. De algo. Eu vou comer o pão. Eu não vou comer o pão. Isso não é a sétima consciência. Isso é a sexta consciência se manifestando. Um pensamento a respeito de si. Do que você vai fazer ou não vai fazer. Sétima consciência, né? Então, essa é a sétima consciência. A sétima consciência é onipresente. Essa noção, essa condição intrínseca de imaginar que há um eu que percebe a realidade. A sétima consciência é onipresente até que você atinja um nível mais elevado, tal como um de um bodhisattva de primeira terra. Um bodhisattva de primeira terra, portanto, alguém que já alcançou o primeiro boom, já tem algum nível de realização.
sobre a não dualidade, ele transcendeu essa noção de que é um eu que percebe a realidade. Não é um conceito sobre si perceber a realidade, mas essa experiência de que há algo, há alguém que percebe o objeto. Um praticante, de que já tem uma realização, ele transcende essa noção de que há um eu que percebe a realidade. Essa é uma primeira realização. Isso é alcançar a primeira terra do Bodhisattva, um primeiro boom. É quando você se relaciona com a realidade, já tendo um nível de realização que transcende a dualidade de que um eu e um objeto. Tanto é conhecer para além da... Pode deixar, porque eu acho que o Dreamer vem pra confraternização. Tudo bom? Entendem, gente? Quando o praticante, ele aos poucos lembra a noção de meditação. Meditar é se familiarizar. Se familiarizar com o quê? Com a natureza da mente. Com o que eu quero me familiarizar? Com o aspecto vacuidade e, ao mesmo tempo, o aspecto claridade da mente, em união. Portanto, eu vou me familiarizar com o aspecto de vacuidade da mente, reconhecer que essa mente tem uma capacidade de manifestação, consciência mental, auditiva, tátil, gustativa e tal, consciência de si, como sendo um eu e tal, e daí por diante, e uma capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Quando eu vou fazer a prática de Chinê, Latom, quando eu vou fazer a prática da divindade, criação e completude, eu vou usar todos esses aspectos dinâmicos da mente para, num determinado momento, permanecer no estado natural da mente e simplesmente cultivar ripa, cultivar essa capacidade de conhecer. E vou permanecer nesse estado natural da mente, que é capaz de conhecer tudo que se manifesta. Quanto mais eu vou cultivando e vou ampliando esse pequeno gap de lucidez, associado de uma noção de dualidade, mais eu vou me familiarizando com a natureza da mente. Por meio do cultivo dessa qualidade, dessa capacidade de conhecer. Na medida em que eu vou cultivando essa qualidade, isso vai deixando de ser uma experiência. Em determinado momento eu experimento, depois eu deixo experimentar. E ela vai se tornando uma realização quando eu passo a conhecer a realidade tal como ela é, para além de uma noção de dualidade, eu transcendi essa sétima consciência. E essa consciência constante que dá uma, digamos, entre aspas, uma sensação de realidade conhecida por alguém sobre algo. Essa sétima consciência, portanto, que é essa noção de self, de um eu, se dissolve e aí o praticante alcança esse primeiro nível de realização, ele se torna um bodhisattva. Esse é o caminho que a gente quer percorrer. A consciência perturbada, apesar de não ser observável de forma direta, é a base para todas as fixações grosseiras, num self e, portanto, para os kleshas grosseiros. Na medida em que eu transcendo esse klesha sutil, essa noção de que há um eu que percebe essas experiências sensoriais e daí por diante, o, as consciências, os kleshas grosseiros não te distraem mais. É por isso que a gente vai dizer que um bodhisattva de primeira terra, ele não volta mais para o samsara. Como quando ele dissolveu essa sétima consciência, ele vai experimentar essas faculdades sensoriais para além de uma lógica de dualidade. Portanto, ele não está mais sujeito ao potencial kármico que o faz experimentar essa ou aquela experiência de realidade nessa ou naquela vida que ele vem a ter. Um Bodhisattva de primeira terra, ele sim é capaz de dizer onde eu vou renascer. Isso é uma coisa importante, gente. O poder do karma é muito forte. Na perspectiva budista, essa ideia de que eu faço um plano para onde eu vou renascer, para aprender as experiências da realidade, que eu fiz as minhas vidas passadas e daí por diante. Então eu venho nessa vida para cumprir um plano que eu defini no astral e daí por diante e tal. Eu não estou dizendo que isso é impossível de acontecer. Eu estou dizendo que para você ter essa condição
de perceber tudo aquilo que se cometeu entre um renascimento e outro, no bardo, perceber tudo que você realizou em outras vidas e desenhar um plano nessa vida. Eu vou viver essa experiência nessa família, porque não sei o quê. Eu tenho que ter um nível de realização que seja capaz de eu ter uma dinâmica, um arbítrio, um livre-arbítrio diante da realidade que faça com que eu possa escolher em que condições eu possa renascer. Isso não é algo fácil. Porque o hábito e tendência, ele acaba me levando na experiência do bardo a ter um tipo de renascimento que eventualmente não era muito aquilo que eu queria ou não, mas eu não tive muita governabilidade. É preciso ter um nível de lucidez capaz de experimentar essa experiência no bardo e dizer, essas pessoas estão sofrendo mais, eu escolho nascer nessas condições. Um Bodhisattva faz isso. Invariavelmente, a gente está um pouco sobre as condições, as causas e tendências que eu cultivei ao longo de vidas e vidas e vidas e que me fazem, eventualmente, dependendo do tipo de amadurecimento kármico que eu tenho no bardo, experimentar essa ou aquela realidade. Por isso que no budismo, fora de uma lógica progressiva e evolutiva, eu posso renascer numa condição extremamente favorável, como humano e daí por diante, e depois renascer como um animal, como um espírito faminto, nos infernos e daí por diante. Eu faço questão de trazer isso, porque às vezes a gente começa a adotar, em função de um discurso que é extremamente confortável, a noção de que o que eu estou vivendo aqui, eu planejei, é uma dificuldade que eu tenho que passar nessa vida e tal. Gente, assim, o poder do karma é muito forte. E na perspectiva budista, eu posso ter renascimentos inferiores. Não há essa lógica ascensional. Porque qual é o sentido? Qual seria o sentido de imaginar, bom, mas se eu nasço nessa condição grosseira e inexoravelmente eu alcanço essa condição realizada, quem está brincando comigo aqui? Quem me colocou nessa condição grosseira? Quem está me olhando para dizer, não, deixa ele seguir esse caminho? Não, gente. Tem uma incapacidade de conhecer essa mecânica, essa matrix, entendeu? Então, peraí, como é que eu estou experimentando essa realidade? Por isso que o Sansara é sem início e sem fim. E o Nirvana também não tem início nem fim, porque ele está diretamente relacionado à forma como eu conheço a realidade. E para um Bodhisattva que cultivou essa natureza da mente e permanece nesse estado de lucidez, ele vai reconhecer essas consciências sensoriais como um balé de cores, numa dinâmica fora de dualidade. E, portanto, capaz de incidir nessa realidade com uma autonomia que, invariavelmente, nós, seres convencionais, presos ainda ao condicionamento, por isso que o Sansara é uma experiência condicionada a experiências, hábitos e tendências cultivados desde tempo sem princípio, eu experimento essa realidade com dor e sofrimento. Foi isso que o Buda veio ensinar. Como eu transcendo, essa é a primeira nobre verdade, como eu transcendo essa experiência de sofrimento, que é sem início e sem fim, quando eu conheço a realidade tal como ela é. Quando eu sou capaz de cultivar essa qualidade de conhecer essa capacidade, yeshe, essa qualidade de cognição que transcende a lógica de dualidade e que percebe a experiência ou tudo aquilo que se manifesta na mente tal como ela é. Um Bodhisattva de primeira terra, ele já tem esse nível de realização. Por isso que é dito que ele não renasce mais no Sansara, ele não volta mais para o Sansara. Por isso que ele pode ter 100 emanações, ele pode nascer ali e aqui e tal, não sei o quê, porque o estado de lucidez da mente dele reconhece essas experiências sensoriais não mais como consciência visual, auditiva, gustativa e tal, e nem como consciência de um si. Por isso que a gente vai dizer que o Buda é onisciente, ele transcendeu a lógica de dualidade. E a natureza da mente do Buda é a mesma que a minha. O que o Siddhartha fez foi reconhecer a natureza da mente no estado puro, livre de engano. E que uma formiga é capaz, e que uma tartaruga é capaz, e que a gente é capaz. Mas quais são as condições de existência, de experiências sensoriais que se manifestam, que dão chance para uma tartaruga, para um cachorro, para a gente e tal, reconhecer a realidade tal como ela é? Que nível de hábitos e tendências eu vou cultivando ao longo da vida? Que escala de valores eu estabeleço para dizer, domingo eu vou lá no KPG, porque o Lama Sunan está voltando, eu vou receber os ensinamentos, eu vou confraternizar, porque eu atribuo valor
ao que tem ali. E em que medida esses valores vão pautando as suas escolhas ao longo da vida e vão criando as condições para você, aos poucos, estabilizando sua mente e conhecendo a realidade tal como ela é. Essa é a postura de um praticante. Senão eu posso passar a vida me enganando por essas consciências todas. Delícia de torta, pão do lama, show, música boa e tal. Não tem ninguém te julgando lá em cima, dizendo tá errado, vai pro inferno, daí por diante. É uma absoluta lógica de autorresponsabilização. Ninguém vai te punir por isso. Você escolhe o que você quiser. A questão é que, na medida em que você é exposto a um ensinamento dessa natureza que diz talvez as coisas não sejam como você está imaginando que são, e deu uma cutucada dizendo talvez essa é uma experiência delusória de realidade, depois que você é exposto a isso, como um praticante, como é que você vira as costas para isso? Vocês lembram, quem assistiu Matrix aqui? Vocês lembram no Matrix 2, quando aquele francês, que é um cara super abusado, ele tá sentado tendo uma conversa com o Neo e daí por diante, e ele fala assim, ele tá comendo um bife super suculento. Aí ele pega, espeta o bife e fala assim, eu sei que esse bife não é de verdade, eu sei que isso é uma produção da matriz, mas eu não quero destruir essa matriz. Eu prefiro viver nesse engano e eu quero saborear esse bife, quero viver no engano. E não venha você me encher o saco e querer destruir essa matrix, daí deixa eu comer meu bife. E as pessoas invariavelmente estão aí. Deixa eu pular meu carnaval, deixa eu fazer. Então, não tem ninguém julgando. Mas saiba, na perspectiva budista, talvez exista um engano nessa experiência. Existe uma lógica de dualidade. Tem o eu aqui, tem um bife gostoso aqui, na hora que eu como, consciência gustativa. E aí, consciência gustativa, desejo, samba, entretenimento, tal, não sei o quê. Tá tudo certo. Viva a sua vida, ok. Ninguém vai te julgar. Mas se em você foi inoculada a dúvida, se em algum momento você decidiu tomar a pílula vermelha e vira com a peixeira e olhar a realidade talvez de uma outra forma, o que você faz como praticante? Você torna todas as experiências de realidade meios pelos quais você cultiva a natureza da mente. Então, quando você está com raiva, você olha para a raiva. Quem está com raiva? Por que eu estou com raiva? Qual é a natureza dessa raiva? Tem um eu que está ofendidinho? Ah, então, só para te avisar, é esse eu que faz você errar no samsara. É essa apreensão egocêntrica de ter que proteger um eu que se sentiu ofendido e tal, que faz você continuar nisso. Larga. Para onde vai essa raiva? Como você cultiva desejo, ódio, aversão, apego, ganância e tal, os meios pelos quais você vai reconhecendo a natureza da realidade, a natureza da mente. É isso que a gente faz como praticante. Aqui a gente falou da sétima consciência. A oitava consciência é a chamada Alaya Vijnana, ou consciência base de tudo. É assim chamada porque consiste na base ou fundamento para o surgimento de todos os outros tipos de consciência. Trata-se da claridade fundamental da consciência ou lucidez cognitiva, a, que esteve presente desde o início. Essa frase ela pode trazer uma confusão, porque ela fala, pô, então a Laya Vijnana é a consciência fundamental. Mas lembre, por isso que eu fiz questão de recapitular o ensinamento das aulas passadas e trazer a noção de que consciência, no sânscrito, é Vijnana. Então, eu estou falando ainda estou falando em consciência, no estado grosseiro. Eu não estou falando em jnana. Eu não estou falando nessa qualidade de conhecer, nessa capacidade de cognição. Então, é a partir desse estado de consciência fundamental que todas as outras 7 consciências se manifestam. E essa é a noção de alaya vijnana, que o texto vai falar que alguns vão traduzir como sendo a consciência receptiva. Se vocês pegarem alguns textos Yogacara, né, assim, Chitamatra, eles vão falar do alaya vijnana como sendo storehouse consciousness, é a consciência depósito, né? Será que essa é a noção de inconsciente que a gente tem
né, na psicologia ocidental, e daí, todas essas experiências que, de alguma forma, ficam armazenadas e são acessadas e que, de certa forma, vão me dando uma experiência de realidade. Enfim, sem querer fazer essa transposição direta, essa é a oitava consciência. É o que eles vão chamar de Kumshi Namshe, e não Kumshi Yeshe. Kumshi como base de tudo, Namshe como consciência grosseira. Essa consciência que toma a realidade a partir de uma perspectiva delusória. E Yeshe como Kumshi, Yeshe como sendo consciência primordial, base de tudo. E essa que a gente quer revelar. Ele está descrevendo aqui o que é a versão grosseira dela. Ela é a Vijnana como sendo essa consciência base de tudo. Como capacidade para a experiência consciente, ela é o fundamento para o surgimento da consciência do olho, da consciência do ouvido, etc. Assim como a sétima está constantemente presente em uma operação constante e persiste até a realização do despertar final, ou budeidade. Isso é importante. O que ele está dizendo no texto aqui é que quando eu transcendo a sétima consciência, eu alcanço o estado de a primeira terra de Bodhisattva. Quando eu transcendo a oitava consciência, é porque eu alcancei o estado de Buda, ou seja, o Bodhisattva, da primeira até a nona terra, ele vai, de certa forma, eu não quero dizer purificar como sendo algo que fosse impuro, mas o que ele vai, de certa forma, é revelar a condição sem erro da consciência primordial para além da oitava consciência. É esse caminho que ele vai percorrer. E aí alcançar, como o texto diz aqui, o despertar final, a budeidade, o estado de Buda. Em conjunto, aí vem aquela nona consciência que o texto trazia e que o Trungpa Rinpoche vai chamar como sendo um aspecto da oitava consciência. Ele vai dizer o seguinte: em conjunto com as 8 consciências, há algo mais, que é a chamada mente instantânea. Muitos textos apresentam essa mente como aquela que é gerada pela cessação do instante anterior da consciência e que conecta um tipo de consciência ao outro. E ele vai chamar isso como sendo, o texto vai chamar como sendo a consciência instantânea, né? Que seria como sendo uma consciência que conecta um instante anterior da experiência com o posterior. Isso é extremamente complexo. Se alguém, de alguma forma, entrar em contato com o pensamento lacaniano, vai entender a questão do encadeamento do discurso, do significante, e a constituição do sujeito a partir do campo da linguagem, do discurso que se conecta de um significante para outro, como a gente, quando está vendo um filme, um slide, o que é um filme, uma projeção? São fotos. Lembra como era né? Se você pegar o projetor do filme, ele é uma sucessão de imagens que, colocados numa sequência, dão uma sensação de movimento. Mas é totalmente ilusório aquilo, gente. Quando eu estou no cinema, o que eu estou vendo na tela? É um balé de cores. Eu sento numa poltrona, tem uma tela em branco e um projetor atrás, jogando uma sequência extremamente rápida de imagens, de cores, em movimento, dando a sensação de que tem um cara e tem uma mulher dentro de um carro e eles vão sofrer um acidente. E eu, sentado, olhando para uma tela branca com um monte de cor, passo a desenvolver conceitos sobre aquela experiência. Caramba, tem uma pessoa dentro do carro, vai sofrer um acidente, eu pulo da cadeira, eu tenho medo, e daí por diante. Essa é a experiência do Sansara, essa é a experiência delusória do Sansara. Eu estou vendo uma experiência, um balé de cores na minha frente e vou atribuindo valor, expectativas, e daí por diante. Essa é a experiência do cinema. E aquela sucessão de imagens projetadas, uma na sequência da outra, dão sensação de movimento e de que há algo intrínseco ali como um sujeito, um personagem daquele filme. Mas se eu decupar aquela imagem, eu vou ver que é uma sequência de imagens, e se eu olhar para cada uma das imagens, eu vou ver que aquilo também são imagens, e eu vou vendo que no final, mas não tem nada aqui.
Mas isso que encadeia um instante em relação ao outro e dá uma sensação de sequência, é o que o texto vai chamar de consciência instantânea. Mais que o Trango Rinpoche vai dizer que é uma expressão da sétima e oitava consciência, não é propriamente uma nona consciência. Ele vai dizer o seguinte: em conjunto com as 8 consciências, há algo mais que é a chamada mente instantânea. Muitos textos apresentam essa mente como aquela que é gerada pela cessação do instante anterior da consciência e que conecta um tipo de consciência ao outro. Particularmente na apresentação que encontramos no significado interior profundo do terceiro Gyal Karmapa, Ranjung Dorje, a mente instantânea é apresentada como aquela que causa a falta de reconhecimento do Dharmata, ou da natureza das coisas. Nesse caso, seria considerada um aspecto da sétima consciência, é uma forma de classificar aqui. A sétima consciência, dessa mesma forma, tem um aspecto introspectivo, um aspecto que faz com que as outras consciências surjam e funcionem. Essa é a mente instantânea. Então, ele está dizendo que tem uma dimensão introspectiva da sétima consciência, para além dessa noção de eu, que é essa experiência sucessiva de manifestações, vamos dizer assim, e que dão a sensação de uma noção de eu que percebe tudo isso. Portanto, estaria conectado à noção de self, portanto, à noção de sétima consciência, que é ilusória também. A sétima consciência, dessa mesma forma, tem um aspecto introspectivo, como eu li, um aspecto que faz com que as outras consciências surjam e funcionem. Essa é a mente instantânea. Então, a mente instantânea não é uma mente separada, mas uma função identificável da mente impura. Portanto, ela não é uma nona consciência. Ele está fazendo aqui uma discussão de classificação de consciências, né? Em alguns sutras, vocês também verão o uso do termo consciência receptiva, ou essa storehouse consciousness, uma consciência depósito, né? Como sendo tradução para Laya Vijnana. A consciência receptiva se refere à capacidade da consciência, base de tudo, a Laya Vijnana, de receber e armazenar impressões, que se parece com a noção um pouco de inconsciência, que não é um locus. Você pegar a descrição de inconsciente do Freud, do Lacan, não é um lugar, não é algo que eu veja, né? Assim, é muito mais como uma função. E que dá essa experiência de realidade e dá essa impressão de que há alguém experimentando essa realidade, ainda numa lógica de dualidade, portanto. Dessa forma, trata-se de um sinônimo à consciência base de tudo, que ela é vigilante. Em resumo, todas as funções ou manifestações da mente, funções e manifestações da mente, importante, funções e manifestações da mente, impura ou confusa, estão incluídas nas 8 consciências. Gente, então isso aqui é o... Assim, né? Tem aquela expressão que é o geek, né? Assim, é a coisa mais geek que vocês podem imaginar assim, no budismo, esse nível de detalhamento teórico sobre o que é a natureza da mente. O Kalu Rinpoche, e aí eu trago o Kalu Rinpoche para a gente encerrar os ensinamentos de hoje, ele vai apresentar isso de uma forma muito mais abrangente. E ele lá no minuto 23 do vídeo 6, sobre criação e completude, ele vai dizer o seguinte, ele fala, ó, isso aqui, de certa forma, ela tem uma função instrumental, essas instâncias do texto raiz. Isso, de certa forma, é para que a gente entre um pouco tenha um pouco de familiaridade sobre uma perspectiva ainda discursiva do que é essa mente. Afinal de contas, a gente tem essa postura ocidental, né, extremamente válida e pertinente de estudar, compreender, como sendo um elemento extremamente importante para, se fizer sentido, abrir um pouco o meu coração para tentar experimentar. Estudo, reflexão e prática. Esse é o caminho que a gente segue para desenvolver devoção, apreço e abrir o meu coração para a instrução direta do Lama. Então a gente viu aqui todo um detalhamento teórico do que é a mente, do que é a natureza da mente, para criar algum nível de compreensão ainda discursiva e gerar algum nível de bem-estar, de abertura, para que a gente possa se dedicar à prática propriamente dita e experimentar, conhecer a partir da própria experiência tudo isso que foi descrito teoricamente. Tá bom, gente?
Como eu prometi que eu ia terminar no horário, vamos fazer a dedicatória, então, e vamos para a nossa confraternização com o Lama. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.